Muito bem, gravando, dia 17 de novembro de 2025, 19 horas e 38 minutos. Nós estávamos falando em off aqui, né? Eu peguei a ementa de vocês, e aí tem processos construtivos de alvenaria, processos construtivos de vedação, processo construtivo de impermeabilização, Isso tudo vocês já devem ter visto, né? Isso tudo vocês já devem ter visto. Vocês devem estar aí na 7ª semana já, se não me engano. Não é isso? Isso. Então, a última semana vai ser quantitativos. Como essa é a nossa última aula, deixa eu ver se é essa última aula nossa mesmo. Não, ainda tem mais uma aula. Não. 17 de novembro. 1º de dezembro tem uma aula. Essa aula de 1º de dezembro eu deixo para tirar a dúvida de vocês, para a gente fazer um conteúdo mais on demand, como se fala aí nos termos modernos, né? Vocês vão perguntando e eu vou respondendo, nós vamos fazendo tudo ao vivo, tudo aqui, à medida das dúvidas de vocês. Eu acho que nesse ponto do curso que muitas coisas devem aparecer como dúvidas aí, e talvez vocês não tenham alguém com alguma experiência para responder. Eu não sou grande experiência, não, mas já tem uns 15 aninhos de janela aí, construindo e fiscalizando e calculando. Então, se puder ajudar, vai ser de bom grado. O que eu quero passar para vocês, então, é levantamento de quantitativos. Uma vez que o projeto arquitetônico, ele carece de levantamento. E aqui, vamos lá, só me repete um negócio, igual eu falei para vocês desde o começo, quando estava gravando lá, é tanta coisa na cabeça, gente, que a gente acaba começando a aula e indo na experiência e no conhecimento que a gente tem mesmo. Essa aula não deu tempo de montá-la anteriormente. Não deu tempo de montá-la. E me digam uma coisa, vocês são do curso de arquitetura ou de design? Para eu ser mais assertivo no que eu vou falar. O meu é arquitetura, professor. Arquitetura. Fechou. Então, muito bem. Vamos lá. No curso de arquitetura, um projeto arquitetônico, você tem, no mínimo, que fazer um quadro de esquadrias, né? E colocar no quadro de esquadrias qual é a altura do parapeito, qual é a largura da janela, por exemplo, qual a altura da janela e qual o tipo da janela, material. Para portas, você não tem parapeito, a porta sai do chão. Qual o tipo da porta, se ela é a altura padrão 2,10 por 60, por 70, por 80, por 90, sei lá qual a porta. O tipo da porta e o material da porta, né? Mas além disso, por mais que não seja exigência do projeto arquitetônico, vocês têm que ter conhecimento do levantamento de quantitativos de um projeto qualquer. Não tem jeito. Vocês têm que saber levantar. E aí é aonde entra o objetivo da minha aula de hoje. Mostrar para vocês a gente conseguir quantificar um projetinho bem pequeno. Eu faço isso como profissão minha, né? Uma das minhas atribuições na prefeitura é fazer orçamento para licitação. Então, isso é uma rotina diária que acaba sendo simples para mim e talvez não seja simples para vocês, por isso que vocês estão aqui para aprender, não é mesmo? Então, eu vou abrir um projeto arquitetônico pequeno aqui e nós vamos esmiuçá-lo para tentar. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, né? Eu estou falando que nós vamos é muita gente. Nós vamos é gente demais. Deixe-me ver. CMV. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu abrir um projeto aqui para a gente poder quantificar. Procurando um projeto pequeno. Vamos pegar o da Nádia. Aqui.
Eu quero um projeto pequeno, porque senão a gente não consegue nem ir muito longe nele, né? Olha aí que tá abrindo, tá? Bom, eu gostaria da participação de vocês aqui nessa aula, tá? Senão fica só eu falando, fica extremamente chato. E várias das coisas que eu vou falar aqui são altamente intuitivas. Muito bem. O objetivo nosso, isso daqui é uma casa que vai ser licitada, já, né? Isso daqui já é público, já tornou-se público, então eu posso falar. É uma casa que vai ser licitada lá pela Prefeitura Municipal de Aramina, onde eu sou servidor. O projeto é meu, estou só fazendo questão de mostrar. O projeto é meu, para não haver nenhum tipo de dúvida sobre eu poder ou não poder trabalhar com ele, eu posso sim. E nós vamos construir esse tipo de casa, esse tipo de unidade de habitação social, de interesse social, tá? Então, eu quero mostrá-los como é que a gente faz levantamento quantitativo de um imóvel inteiro, como esse, por exemplo, em que eu preciso saber, detalhe por detalhe, não só um quadro de esquadrias, né? Não só o quadro de esquadrias, que na verdade nem tem nesse projeto o quadro de esquadrias, faltou. Olha que vergonha. Cadê o quadro de esquadrias? Não foi, isso aqui é um projeto preliminar, tá? Se vocês pegarem lá no site da Prefeitura Municipal de Aramina, entrarem lá, dentro de licitações, construção de 25 unidades habitacionais, vocês vão ter o projeto final. Esse computador não é o computador da Prefeitura, eu estou no meu, por isso que eu estou só com preliminar. Enfim. Aqui nós temos essa casinha para construir, casinha assim, né, no bom sentido. Temos, então, 2 quartos, uma sala conjugada com uma cozinha. Deixa eu pegar o layout mais fácil, né? Uma sala de TV conjugada com a cozinha, respeitando todas as exigências de projeto arquitetônico de habitação social, quais sejam distância entre camas de no mínimo 60 centímetros, distância entre móvel e cama de no mínimo 60 centímetros, largura mínima de 2,40 para a sala, largura mínima de 90 centímetros para o corredor, porta de no mínimo 80 centímetros, banheiro com pelo menos 90 por 90 de box, com giro de 2,5 para cadeirante. Bom, etc., né? Isso é uma questão muito mais arquitetônica do que minha, né? 60 centímetros livre para a abertura de porta por cadeirante, né? 1,20 m do lado externo, 1,60 m do lado interno, enfim. Então, uma vez pronta essa edificação, o que nós precisamos é quantificar aqui, então, os materiais. E aí eu peço para vocês participarem da aula. O que vocês conseguem se lembrar? Vamos lá, já de cabeça, de cor. O que eu tenho que quantificar numa casa? O que é importante quantificar numa casa? Quantificar são os gastos, professor? Materiais, quantificar materiais. Quais materiais que eu vou consumir nessa casa? Certo. Areia, cimento, tijolo. O que mais? Brita. O que mais? Laje, aditivo, sei lá como é que chama, esqueci.
Ferragens. O que mais? Ferragens. Vamos lá. Para terminar a casa, um porcelanato, ou uma cerâmica, um rejunto, uma argamassa, tinta, Boa. O que mais? gesso, se precisar, né? Boa, boa. O que mais? Por exemplo, o que precisa para uma cozinha, pedra, pousada, pia, essas coisas assim, materiais, né? Banheiro, Ótimo. vaso, cuba, torneira, como é que fala? Tomadas, quer ver? Vamos pegar aí e registros em geral, né? É pouca coisa? Muita coisa. Porque a Vanessa está complementando aqui: pedra, esquadria, piso, tijolos, e o que você falou também. Janela e porta. Eletroduto, cabo, que é o Isso que a aí. gente chama de fiação, mas no nome correto é cabo, né? Verdade. Cabo, eletroduto, tipo corrugado preto, corrugado amarelo, número de cachimbo, tida, número de tomada com uma tecla, tomada com duas teclas, Disjuntor, né? disjuntores, quadro geral, disjuntor geral, padrão de energia, número de Caixa spots, d'água. luminárias, uma caixa. Aí eu estava só mirando elétrica, depois nós vamos mirar hidráulica. Verdade. Todas as barras ou tubulação de hidráulica, ou o reservatório, que é a caixa d'água, a ponta disso, o controle disso, que são os registros, depois o número de torneiras, né? Os Exato. vasos sanitários, as louças, todas as louças em geral, e aí isso, a parte de hidráulica, né? E aí nós temos também a parte de telhamento, cobertura, ou seja, telha, madeiramento, calha, rufo, pingadeira. Nós temos tijolo, reboco, tijolo, argamassa de assentamento, argamassa de reboco do tijolo. Nós temos o concreto armado da estrutura, da fundação e da superestrutura, temos a laje, temos as pinturas em gesso, temos o amaciamento, as pinturas com tinta látex, as pinturas com tinta acrílica, nós temos o revestimento, todas as pedras, todas as esquadrias, sejam metálicas ou sejam de madeira, temos a parte de acabamento externo, se tem jardim, se não tem jardim. Então, é muita coisa para se fazer, é muita coisa para se quantificar. E o trabalho na engenharia, infelizmente, ou felizmente, não sei, é pensar em cada um desses detalhezinhos e quantificar. Então, vocês vejam que é um trabalho bem... ele é minucioso. Ele é minucioso. Portanto, uma correta quantificação não depende apenas do projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico ele não vai conseguir me dar, por exemplo, quantos metros de tubo de 3/4 eu vou usar, ou quantos metros de tubo de meia eu vou usar, quantos metros de 25 milímetros. Não sei, vai depender do posicionamento da caixa d'água, de como que está descendo esse barrilete dessas torneiras, de como que está a derivação num tubo de 50 para alimentação do vaso. Eu não vou conseguir saber para onde está correndo o esgoto, para eu quantificar quanto de tubo branco de esgoto soldável eu vou ter, de 100, quanto de 75, quanto de 50. Então, nós temos que ter os projetos complementares, os quais são o estrutural, o radier, a armadura do radier, o posicionamento do radier, a primeira fiada de bloco, a segunda fiada de blocos, as cintas, de outro nível, né? Nível 2,30, contra verga nível 1,10. Por que 1,10? Porque 1,10 é batente de janela, né, gente? É parapeito de janela, então você tem que fazer uma cinta embaixo, né? Nós falamos disso na última aula.
planta de forma das lajes, das cintas para receber a laje e a planta de forma da cinta acabada lá no final do telhado aqui, ó. Que é a cinta que vai correr aqui, fechando a platibanda do telhado. O que mais que a gente precisa para fazer levantamento? Ah, mas que saco, gente. A gente precisa do projeto elétrico. E aqui já está um projeto elétrico. Então, aqui eu tenho para saber aonde estão cada uma das tomadas baixas, tomada alta, caixinha de passagem, aonde estão as arandelas, aonde está o quadro de distribuição de força. Então, aqui, a partir do quadro, eu sei quantos cabos estão indo para cada tomada. Ó, eu sei o que eu tenho se é tomada baixa e tomada alta. Então, está tudo aqui. Quanto que eu tenho de duto. Isso é um projeto elétrico, gente. Tá? Eu não sei se vai ter uma matéria que vocês vão aprender a ler isso comigo, eu não lembro. Talvez tenhamos lá para frente uma matéria para ler projeto. Aí eu ensino vocês a ler esse tipo de projeto, tá? Se não, depois vocês peguem algum outro professor para frente, não tiverem mais perto de formar, e pede para ensinar a ler projeto, tá? Então, aqui nós temos um projeto elétrico, daqui eu consigo tirar, deixa eu ver se tem o quadro aqui, daqui eu consigo, aqui é só a quantidade de pontos, a relação de carga, de potência. Isso aqui é só para fazer um balanço de potência, para eu saber qual que é o padrão que eu preciso lá na frente. Aqui os diagramas, né? O diagrama unifilar, é onde está mostrando os cabos, um cabo de entrada de 16 milímetros, 2 de 16, e aí as saídas dos disjuntores 32 amperes, 25, 20, enfim. Aqui nós temos de novo planilha de carga, né? Mas ela mais detalhada. Deixa eu ver o que é mais que eu posso mostrar para vocês aqui nesse projeto. Esse projeto também está bem simplificado. Aqui as legendas, né? S interruptor simples, de uma batida, S2, 2 batidas, 3 batidas. Isso daqui é S3W, é o paralelo, né? Você acende de um lado, apaga do outro. Esse é o famoso paralelo. Tomada e quadro, então aqui é tomada de 2x4, baixa, ou um símbolo só. Aqui ela é dupla baixa. Isso daqui é a média, 1,10. Essa daqui é a alta. Então, aqui tem os eletrodutos embutido em laje, aqui embutido em piso ou parede, a duto, que aí é chamado de eletroduto, né? Aparente, que é o galvanizado, os sentidos do duto, etc. O que mais que você precisa ter? Você precisa ter um projeto hidrossanitário. E aí, o projeto hidrossanitário vai te dar o quê? Aonde estão as tubulações, ó. O que está acontecendo aqui? Olha no banheiro. Aqui tem um ralo. Um ralo é uma caixa sifonada. Um sifãozinho. Daqui eu ligo o do lavatório com um tubo de 40 nele. Esse cara liga por um tubo de 50 e liga em Y com um tubo de 100 que sai do vaso e vai para a minha caixinha de inspeção aqui de fora. Então, eu consigo contar quantos metros eu tenho de tubo de 40, quanto eu tenho de tubo de 50, tá? Aqui eu estou vendo as descidas de água fria, ó, uma alimentação com um tubo de 25, com uma derivação, né? Aqui desceu, derivou para o chuveiro, derivou para a ducha higiênica, derivou para o vaso sanitário, que é a derivação do vaso, eu falei invertido, né? Aqui a derivação da ducha higiênica. O que mais que a gente pode ver aqui? Vamos lá, vamos olhar passo a passo. Aqui eu tenho uma alimentação de água fria também, que está descendo da caixa d'água direto, que está alimentando a pia, e aqui eu já vejo a saída do esgoto, a pontilhada, que vai jogar ela diretamente na nossa caixa de gordura. Não precisa mais de caixa de espuma, tá? Para quem trabalhou com isso há algum tempo, sabia que antigamente exigia-se caixa de espuma, não precisa mais. E aqui eu tenho um tubo de esgoto de 50 milímetros, soldável, né?
Aqui eu tenho uma alimentação também, 2 descidas de alimentação, que vai de tubo que sai, vem alimentado, né? E vai com tubo de 75 para ligar na nossa caixinha. Aqui vem com um tubo de 100 e corre um tubo de 100. Ó. Tudo isso daqui ó, pegou do vaso, pegou da cozinha e vai entregar lá na rua, na nossa rede de esgoto. A nossa alimentação de água fria, ó, isso daqui é de calha. Depois eu mostro para vocês a calha. O pontilhado é a calha. Aqui vem da rua, passou no hidrômetro. Aqui ele está mostrando que tem um registro. Ó, e tudo isso, não lembra? Vem aqui, tem as siglazinhas, ó, o que é cada um. A TL é torneira de lavagem, tá certo? A F é água fria, coluna de alimentação para limpeza extravasor. Esse daqui é registro de gaveta, registro de pressão, tá? Apesar daqui estar escrito água da Codal, mas veio errado, tá? Aqui é de Aramina. Mas, enfim, está entrando pelo cavalete, está seguindo enterrada, ó, a água fria está seguindo enterrada, até ela fazer aqui, ela tem um registro, aqui ela tem um T, desculpa, ela tem um T, e daqui ela já sobe para a caixa d'água. Então, ela sobe para a caixa d'água, a subida dela é dentro da parede do banheiro. E ela segue porque nós vamos ter uma torneira aqui no fundo. Nós vamos ter uma torneirinha para jardim, né? Para lavar a externa do jardim. Então, subiu aqui. Ó, subiu aqui a alimentação. Vocês viram aqui a alimentação de 25. Ela chegou aqui em cima. Aqui nós temos uma torneira de boia, claro, alimenta na caixa d'água, né? Para fechar, né? A boia. E aqui nós temos as ramificações, as saídas, tá? Ó, vocês podem olhar que aqui vai coincidir com todas as descidas. Uma descida de água fria para o banheiro, essa descida que nós mostramos lá, que lá embaixo está derivando, ó, é água fria 2, ó. Ó. Água fria 2, é essa daqui. Aqui ela segue o PVC para descer lá na cozinha, a água fria 1. Ó. A água fria 1. Tá? E essa descida aqui ramifica para o tanque, tá? Então, só faz essa descida. Ela já ramifica da pia para alimentar o tanque de lavar roupas. Aqui, nós temos um outro T que vai nos jogar, né? Aqui, essa saída é um diâmetro de 50, né? Aqui nós temos um T que vai me jogar para essa descida F3, vamos ver onde que a F3 vai alimentar. A F3 alimenta o lavatório. Então, a gente tem a F1, que vai alimentar chuveiro, vaso sanitário e ducha higiênica, e tem um para o lavatório. Ou seja, eu preciso, então, de 2 registros nesse banheiro. Né? Claramente, já percebe-se que eu vou precisar de um registro para fechar a água do lavatório, vou precisar de um registro para fechar a água desses 3. Tudo bem. O que mais que eu preciso mostrar para vocês? Aqui o funcionamento da caixa d'água, né? As legendas com relação do chuveiro, as derivações, como é que funciona, né? A quantidade de materiais, o joelho, o registro que eu preciso, luva, as simbologias. Tudo bem. Vamos ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Eu não falei sobre descida. Isso daqui é uma... se a gente olhar o projeto arquitetônico, nós vamos ter aqui, ó, a queda do telhado para cá. Então, aqui eu vou ter uma calha, e automaticamente aqui ficou errado. Eu estou falando algumas coisas foram mudadas, tá? Essa laje aqui, ela tem uma protuberância para frente. Ela avança aqui um pouquinho. Por quê? Porque para eu não ter que descer, aqui tem uma calha, eu tenho que ter uma descida, né? Tem que ter uma descida dessa água aqui coletada na calha. Para eu não descer aqui dentro, o que eu pedi? Na verdade, isso aqui foi desenhado por uma futura arquiteta, um colega de vocês, que é estagiária minha lá na prefeitura. Pedir para que desse um avanço nessa laje. Então, essa laje aqui faz um balanço. Para quê? Para poder descer escondido. Aqui, ó, o balanço da laje aqui. Para poder descer escondido, esse tubo de 100, que é a saída da pluvial, que vai para o meio-fio. Tá? Então,
Vimos o estrutural, vamos de novo, canaletas, ferragens, e aí tem a definição, tem os, aqui está faltando os detalhamentos, tá? Aí tem detalhamento de viga por viga, como eu falei para vocês, isso daqui é prévia, tá? Isso aqui é prévia, com os quantitativos de contraverga, de cinta de amarração, quanto de concreto, quanto de área de aço, quanto de laje, tá? Isso aqui faltou muita coisa nesse projeto, isso é pré-projeto. Eu não tenho o final. Enfim, baseado nisso, aí eu consigo fazer um levantamento, tá? Como a gente não tem tempo para ler projeto mais profundamente e falar de levantamento, eu vou fazer um levantamento mais voltado para as coisas superficiais de uma obra em que pode ser que o arquiteto necessite mais. Por exemplo, as quantidades de revestimento. Vamos começar por revestimento nessa casa. Deixa eu abrir aqui uma tabela do Excel para a gente trabalhar com revestimento. Aqui, material. Vamos começar. Primeira coisa que o arquiteto tem que definir junto com o cliente, né? Na verdade, tem não, mas assim, normalmente vocês definem junto com o cliente é o que vai se colocar no chão, o que você vai colocar em paredes, né? Se eles são diferentes de um cômodo para o outro. Eu vou trabalhar com régua num cômodo, no outro eu vou trabalhar num porcelanato 70 por 70, no outro eu já vou colocar um 82 por 82, né? Aí, vocês que vão definir, certo? Então, eu vou considerar nesse nosso exemplo, eu vou considerar que eu tenha o mesmo piso na casa como um todo, sala, cozinha, corredor, quarto, só o banheiro será diferente. Então, o material aqui será o piso em porcelanato, porcelanato de 70 por 70. Chutando um aí. Como é casa popular, né, gente? Tem que ser menor do que isso, né? 45 por 45. Boa. Unidade, vamos colocar aqui unidade. Eu tenho uma preguiça dele mudar isso sozinho. Só. Unidade, quantidade, unidade, quantidade. Vamos lá. Quantos metros quadrados não vão ter isso? O ideal, se você é arquiteto, já está trabalhando num programa aberto, o que é um programa aberto? Você está com Revit, com ArchiCAD, com AutoCAD, com qualquer coisa de desenho, você consegue dar um comando e medir a área, né? Comando de medida de área é um comando muito simples de dar. E aí fica fácil, né, de fazer esse comando. Aqui nós estamos com um projeto fechado. Deixa eu ver se eu tenho ele no AutoCAD aqui. Não. Não tem. Não tem. Infelizmente. O hidro, peraí, se eu conseguir pegar pelo hidro aqui, fica mais fácil de medir. Senão, nós vamos manualmente aqui mesmo. Eu não sei se a área que a arquiteta colocou aqui está considerando a área das paredes, se isso daqui é só área interna, porque para piso a gente pega só área interna, tá? É claro que eu não posso trabalhar com aproximações baratas. Então, é por isso que eu estou querendo checar a área interna exata, né? Ó, eu vou conseguir tirar a área por aqui. Eu sei qual que são os cômodos. Deixa eu ver se está na escala. Se estiver na escala, está tudo certo. Espera aí só um pouquinho que vai travar, né? Estou abrindo vários programas ao mesmo tempo, vários leitores ao mesmo tempo.
Vamos ver se está escalonado. 15, certinho, está na escala. Então está na escala centímetro. Vamos chamar a área. Vamos pegar a área interna da sala mais cozinha. Lembrando que sob a pia também se põe piso, né? Pode ser isso. Vou pegar esse retângulo primeiro. Então eu tenho uma área aqui, ó, 182.400. Por quê? Isso tem centímetro quadrado, né? Em centímetro quadrado basta dividir por 10 à quarta. Então conta 1, 2, 3, 4 zeros. 18,24 metros quadrados. Então, aqui, eu vou colocar aqui para somar 18,24 mais. Vou esperar o próximo cômodo. Muito bem. Aqui em volta, eu tenho um balcão. Eu vou subtrair esse balcão. Tá? Então, eu quero exato, eu não quero achismo. Eu quero exato. Vou pegar a área desse balcão aqui. Ó, a área desse balcão, 1, 2, 3, 4, 0,2 metros quadrados. Então, menos 0,2 metros quadrados. Mais. Vou pegar o corredor. O corredor, lembre-se que aqui, aí eu tenho que definir se eu vou colocar soleira ou não. Eu pergunto para vocês, se eu estou colocando o mesmo piso de um cômodo ao outro, hoje é comum colocar soleira ou passar o piso direto? Passar o piso direto. Passar direto, né? Muito bem. Soleira só onde troca-se de piso, né? Ou tem desnível, né? Ou tem desnível. Não é o caso da sala para o corredor para os quartos. Então, vamos tocar direto. E aí, eu tenho que considerar essa espessura da parede aqui que eu não havia considerado. Então, vamos chamar a área. Vamos pegar aqui e vamos considerar todo o nosso corredor. 1, 2, 3, 4. 1,9 metros quadrados. 1,9 metros quadrados. Mais, agora vamos olhar os quartos. Os quartos. Eu peguei no limite inferior da porta. Então, quer dizer, daqui para lá é quarto. Ó. Vamos lá. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Beleza? 9,71, 2, 3, 4. 9,72 metros quadrados. 9,72 metros. Opa. 9,72 metros quadrados. Vamos para o próximo quarto. Chama a área. 9,72. Vem aqui. Pega aqui. Eu vou perder a referência porque eu comecei do lado errado. Não, perdi não. Aqui. Aqui, de cá. Pronto. 9,72. Os dois quartos são iguais. Eu tinha esquecido desse detalhe. 9,72. Pronto. 39,98 metros quadrados. Tá? Aí é o seguinte. Esse é o valor exato, sem chute, de piso em porcelanato. E aí você tem que se perguntar o seguinte. Muito bem. Eu estou indicando meu cliente a compra ou eu estou fazendo um quadro resumo de material? Porque quando você indica a compra, você tem uma taxa de perda aí, né? Você tem uma taxa de perda no piso. Por quê? Você tem corte, principalmente isso daqui, moçada, ó, fazer corte nesses cantos, para fazer essas curvas, dependendo do jeito que o cara paginar, ele vai ter que pegar um revestimento, deixa eu fazer um revestimento quadrado aqui, ó. Aqui, um de 45 por 45. Dependendo do jeito que ele paginar, vamos supor que ele vá paginar assim. Vocês vão entender o que eu estou falando agora. Ele está trazendo aqui. Ó, aqui deu certo, hein? Rapaz, nem se o chute fosse
Mas ele não trouxe assim. Vamos falar que ele trouxe, senão deu errado minha explicação. Vamos falar que ele trouxe colado lá na parede, aqui, lá na parede. Olha o recorte que ele vai ter que fazer aqui. Esse recorte, esse cara vai ter que fazer nesse piso aqui, ó, para ele fazer essa curva desse jeito, ó. Esse recorte aqui que eu coloquei de vermelho trinca muito, lasca muito o piso, né? Isso acaba, então, esse recorte que ele teria que fazer, apesar que aqui teria uma soleira, né? Aqui ele teria que cortar era tudo. Aqui ele teria que cortar de fora a fora. Tristeza. Pronto. Ele tinha que fazer o corte fora a fora. Isso daqui é vermelho. Esses cortes, não um corte reto desse aqui, que a tragédia é menor, mas aqui normalmente costuma se perder, sim. Então, uma boa taxa para aproveitamento, quando você for calcular o rodapé, quando você for calcular, aqui a unidade é metro quadrado, esqueci de colocar, né? Quando você vai colocar o rodapé, a parte que você vai fazer todo o cálculo do rodapé, seja ele embutido ou seja ele externo, você tem que fazer subir pelo menos uns 15%, tá? Uma taxa de perda de 15%. Então, eu faria isso daqui, ó. Se eu estivesse indicando para o cliente. Isso aqui é o total exato. Eu viria aqui e colocaria mais 15%. E aí, quantidade em metros quadrados é uma coisa. E o número de pisos, né? A gente tem que fazer o seguinte. Pensa comigo, a área do piso. Vou fazer assim, a área do piso. A área do piso, se ele é um de 45 por 45, a área dele é 0,45 vezes 0,45 metros quadrados. É um retângulo. Ele tem uma área de 0,0 de 20,25 metros quadrados. Então, quer dizer, deixa eu colocar aqui, metros quadrados. Então, quer dizer, posso tirar essa unidade aqui, exclui, precisa disso. Então, podemos dizer assim, que a quantidade de piso será o quê? A área total, já majorada. Se você não quiser, não majore, mas como se não houvesse perda, isso não existe, né? Agora, normalmente, na casa de material de construção, o pessoal pega, se for uma casa de material de construção que tem uma design de interior, que tem um arquiteto trabalhando, né? Ele vai pegar e vai majorar isso. Mas se não, se o cara vai comprar direto, vai comprar fora, você já tem que majorar esses 15%. Ah, mas eu vou jogar o rodapé junto. Ah, então você pode jogar 20%, não é 15% só não, tá? Isso aqui é porque eu vou fazer o rodapé à parte. Vou dividir a área total pela área do piso. Então, eu tenho 223,63 peças. Não existe 223,63 peças, né, gente? 224 peças. Muito bem. E aí? Quantos vem na caixa? Vamos falar que na caixa vem 45, 45. Os maiores vem 3, vem 4. Vamos falar que vem 5 na caixa. Só para... Então, é igual a esse dividido por 5. Então, eu tenho 44,70 caixas. Então, não tem jeito, né? São 45 caixas. Se vier 5 em cada caixa. Não sei, tá? Eu estou chutando. Chutando. Isso vocês têm que pesquisar. Não tem muito jeito. O que mais que nós podemos discutir? Vamos pegar os rodapés? Os rodapés, eles são o quê? São o perímetro, né, dessas linhas aqui. Então, não tem outro jeito a não ser somar. Eu vou somar a quantidade dessa parede, ó. Espera aí só um segundo, travou. Essa parede tem 3,43. Ela é igual a essa, 3,43. Essa parede
ela tem 2,53. Ela é igual a essa. Aqui, rodapé, vai debaixo da janela, só não vai na porta. Então, vamos pegar aqui, daqui, aqui. Vamos pensar onde tem rodapé. Onde tiver rodapé, a gente vai pensar. Em volta desse balcão tem rodapé? Ele é todo revestido, né, nesse caso. Então, não tem. Mas vamos colocar nele, porque vai só pintar, na verdade. Então, aqui tem rodapé. Esse lado é igual ao outro lado. Em 35, eu tenho essa largura. Peguei errado. Daqui, aqui. É 20, 15. Tenho aqui, o que mais? Que eu tenho rodapé. Eu tenho nessa parede. Vamos ver se é igual ao tamanho dessa parede. É. Então, vamos lá. Para os quartos, eu tenho... Os dois têm as mesmas dimensões. Então, eu tenho 3,43 mais 2,80 vezes 2 mais 2,53 mais 10. Deixa eu colocar aqui para eu poder enxergar. Eu tinha que ter colocado a unidade mesmo. Peraí, só um segundo. Unidade. E 2, aqui é metro linear. É metro linear. Vamos lá. Igual 3,43 mais 2,80 vezes 2 mais 2,53 mais 0,10. Isso daqui eu vou multiplicar por 2, porque os 2 quartos são iguais. Vezes 2. Deixa aqui por enquanto. Vamos olhar o que mais. Tem rodapé no corredor? Tem rodapé no corredor. Então, vamos pegar aqui o que a gente tem indicado de rodapé. Eu tenho daqui até esse corte. E dos dois lados. E tem mais essa bonequinha aqui, ó. 10, e essa bonequinha de 10 já considerei. Então, 2 vezes mais 2 vezes 1,8 mais os 10 da bonequinha, mais 0,10. Fechou parênteses, ok. O que mais que eu tenho? Vamos lá. Na cozinha, gente, na cozinha, nessa parede, nós temos piso nela. Nós temos revestimento que obriga, né? A caixa obriga a pelo menos 1,5 metro na cozinha ter piso. Então, na verdade, aqui eu medi à toa de feliz. Porque aqui vai ter revestimento na cozinha com 1,5 metro. E o revestimento vai até esse alinhamento aqui, ó. Então, até o alinhamento dessa porta, nós temos um revestimento. Então, rodapé mesmo vai ser daqui para cá. Ó. Deixa eu chamar o comando aqui. Nós vamos ter rodapé aqui. Ué, gente, mas que saco. Nós vamos ter rodapé aqui. Nós vamos ter rodapé aqui. Nós vamos ter rodapé daqui, aqui. Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Aqui na cozinha não, o banheiro não, tá tudo certo. Então, mais 3,35, vamos somar. Aqui não precisa desse parêntese, aqui não precisa desse parênteses, também não precisa desse parênteses, mais 3,35, mais 2,40, mais 5,15. Pronto, fechamos. 36,58 é rodapé. De piso, 45 por 45, né? O piso é o mesmo. Aí agora a área do piso do rodapé. Aqui a gente tem que fazer uma transformação, né, gente? Aqui eu coloquei metros lineares, mas a gente tem que transformar isso em área. Na verdade, vamos calcular isso em área. O que eu calculei aqui foi metro linear. Eu tenho que decidir se esse rodapé é meu, se ele é um rodapé de 5, se ele é um rodapé de 7, se é um rodapé de 10, se é de 12, se é de 15. Eu acho muito exagerado esses rodapés muito altos, né?
Eu acho que um rodapé de 10, assim, ele é perfeito, a altura, já é bonito, já a vassoura já não bate mais na parede, né? Que é um dos motivos da existência do rodapé, né? A Vanessa, 15%. Vanessa, 15% de perda. 15% de perda. Às vezes até pouco. E aí você sabe por que você tem que ser bem assertiva nisso, né? Porque o pessoal vai lá, compra um piso e depois você não acha a mesma fornada, vai dar diferença, né? Pode falar, Vanessa. Oi, professor, boa noite. Eu tinha mandado, e boa noite para todo mundo também. Eu tinha mandado antes de você ter respondido. E aí eu achei interessante. Eu só vou complementar uma coisa que eu achei interessante. Eu já trabalho com a parte de interiores, né? Agora eu estou fazendo arquitetura, mas eu sou formada em design de interiores. E aí, recentemente, eu fazendo o quantitativo que eu entrego junto com o projeto, né, para o cliente, o engenheiro me questionou em relação à quantidade de material que estava no quantitativo. E eu falei, olha, eu desconto as paredes e tudo mais, aí a gente foi olhar os acabamentos juntos com os clientes e ele me pediu para mudar e considerar a área toda. E aí, como tinha ilha, né, as sapatas, isso impactou mais ou menos em torno de uns 25 metros quadrados. E depois que o piso foi assentado, sobraram muitas caixas, porque além disso, e a minha sorte é que eu tinha isso documentado em conversa, né? Mas os clientes vieram em mim. E aí era só isso, que eu nunca tinha visto um engenheiro, eu achava que era algo geral, mas eu nunca tinha visto o engenheiro descontar a parede. Então eu falei, opa, peraí, só isso mesmo. Não, tem que descontar a parede, Vanessa, que isso. Pois é. Você desculpa, mas assim, esses colegas aí, eu não estudei com eles não, viu? Os meus professores não foram os mesmos deles, não. Tem que descontar a parede, se não põe piso por baixo da parede, você está corretíssima. É área líquida, área de assentamento de piso. Você pode, a favor da segurança, considerar a parede e baixar o coeficiente, mas eu acho muito mais fácil fazer o serviço bem feito, que é o que você fez, né? Calcular a área líquida e aí jogar um percentual. Você trabalha com 15% também? Trabalho. Aí, ó. Boa, obrigado pela contribuição. Obrigada. E aí o rodapé você faz a parte ou você está embutindo o rodapé nos 15%? Eu faço a parte, em metro linear. E metro linear. Uhum. Aí você veja se você vai fazer desse mesmo método que eu estou fazendo aqui. Ou se tiver alguma diferença. E o problema é que a aula de hoje, então, para você não serviu para quase nada, né, Vanessa? Você já sabe fazer isso tudo. Não, sempre agrega o... Então tá certo. Pelo menos para perceber que aquele engenheiro estava viajando, né? Sim. Obrigada, professor. Nada, eu que agradeço a participação. O que eu vou fazer? Eu vou achar a área disso aqui. Eu vou fechar um parênteses aqui para multiplicar pela área. Então, a área vai ser o comprimento linear vezes a espessura. Eu falei para vocês, teoricamente, um rodapé de 10, nós não temos nenhuma especificação, eu estou colocando aqui. Então, nós temos 3,65 metros quadrados. Eu vou colocar outro parênteses. Por quê? Porque a ideia do rodapé também tem perda. Ora, se tem perda no processo do piso, tem perda no processo do rodapé. E aí, de novo, eu vou multiplicar isso por 1,15. Então, eu tenho 4,21 metros quadrados. A área do piso é idêntica. O piso é o mesmo. Então, eu vou ter a quantidade de piso igual a esse, dividido por esse de novo. E aí, eu preciso de 20 peças de piso, 21, na verdade, já considerando toda a segurança, para fazer esse rodapé. Agora, o número de caixas aqui que eu vou adaptar, né? Porque o número de caixas, nós vamos puxar uma mais a outra, nós não vamos somar. Agora eu vou tirar os arredondamentos. Tirar os arredondamentos aqui. E vou somar exatamente, porque aí eu não preciso arredondar em cima de caixas, né? Nem precisava arredondar aqui em número de pisos. Espera aí que eu vou até voltar. Vou até voltar aqui. Vou somar esses dois e vou arredondar no final. 244,41. Posso arredondar para menos, 244. E aqui, deixa eu puxar a quantidade de piso, eu já dividi isso por 5, não.
fazer isso. É 4 dividido por 5, 49 caixas. Aqui eu tenho que arredondar. Então, eu compraria aqui 49 caixas, caso fosse essas condições que eu joguei aqui. Agora vamos lá. Entenderam como é que faz aqui para eu poder passar para a próxima etapa? Beleza, né? Eu acho que está tudo bem. Paredes, gente. Paredes, o que você vai fazer? Eu vou fazer uma parede aqui rapidinho. A Vanessa sabe muito bem como fazer isso, mas às vezes alguém não sabe, então eu peço licença, Vanessa, aí, para a gente fazer juntos, tá? O banheiro aqui, com exceção as duas paredes do box, essa e essa, na verdade, com exceção a parede do fundo. Com exceção a parede da onde está o chuveiro, o revestimento delas, por obrigação, é até 1,50 m, no mínimo 1,50 m. Como é uma casa popular, a gente calculou para levar só até 1,50 m. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área das paredes para 1,50 m. Então, eu preciso do comprimento das paredes, vezes a altura, e, é claro, descontar o que eu tenho de abertura aqui, tá? Então, muita atenção para descontar a abertura da porta e com a abertura da janela. Abertura da janela, tá? Eu só preciso ver um negócio aqui. O que eu pedi? Deixa eu lembrar que eu pedi para fazer. Ó, essa janelinha de 60 por 60. Eu pedi para a colega de vocês matar ela na mesma altura do final dessas janelas, que são... Qual que é a altura padrão de janela, gente? Qual que é a altura de parapeito padrão? Olha. Aí sim. 1,10, né? Ou 110 centímetros. Muito bem. Então, qual que é a altura que termina a janela padrão? Que é a altura da porta, que é coincidente com a altura da porta. 210 ou 2,10, perfeitamente. Então, por que eu estou perguntando isso, mostrando isso? Para vocês verem aqui que eu pedi para nivelar essa janela do banheiro para morrer com 2,10. Essa janela ela é 60 por 60 ou 40 por 40? Ela é 40 por 40. É um esquadriazinho de 40 por 40. Então, para que vocês precisam saber isso? Porque na hora que a gente descontar 2,10 menos 40, nós estamos falando de 2,10 menos 40, nós estamos falando de 1,70. 1,70. Como o revestimento vai até 1,50, eu não preciso descontar nada no banheiro, na janela. Eu não preciso retirar a janela. Mas a porta, não tem jeito, a porta vem do chão. Então, eu tenho que descontar a porta. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 paredes. Aqui eu tenho que tirar os 90 centímetros. Vamos medir. Ó. Vamos medir aqui, fora da parede que eu falei para vocês que tem que levar até em cima. 1,48. Aqui, 1,98. Aqui, 2,38. Aqui tem que bater com fundo, né? 1,98. Então, muito bem. Todas elas têm 1,5 m. Acabei de falar para vocês, vai ter 1,5 m de... Vamos colocar aqui agora, revestimento. Vou falar que esse revestimento é uma régua de 12. Não sei nem se existe isso, viu? Me corrigem, uma régua de 12 por 1. Existe uma régua de 12 por 100? Existe, Vanessa? É comum, não. Fala para mim uma régua comum aí, por favor. Professor, 20 por 1,20, uma comum. Pronto. 20 por 1,20. Então, 20 por 120. Obrigado, Vanessa. Revestimento de 25 por 120. Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui nosso 20 por 120. A primeira análise que eu faria é ver se cabe pelo menos uma régua nos cantos. Cabe. 120, ó, vai caber régua aqui vai dar quase 2 certinho. Aqui vai dar uma régua, um recortinho. E eu posso... Aqui tem 90 só.
Então, aqui eu faria uma parede de um destaque, né? Olha eu dando uma de arquiteto, né? Eu daria um destaque nessa parede aqui, mas como eu que estou inventando o exercício, vai ser assim mesmo. Então, vai caber essa régua de 1,20 em todos os lugares. Então, vamos lá, vamos começar a fazer a área. Eu vou somar isso daqui, vou chamar de perímetro, e vou multiplicar por 1,20, que eu achei a área. Então, minha somatória aqui vai ser assim, ó. Vai ser 1,98 vezes 2, que é a parede da frente e de trás, depois eu desconto a porta, mais 1,48, mais 2,38, certo? E aí, isso daqui, vezes a altura, que é 1,50. Agora eu vou tirar a porta. Essa porta minha é de 80, eu posso medir ela para provar para vocês. Mesmo aí você vai falar, ué, professor, mas vai um alisar aqui e tal, não tem problema. O portal, o alisar, não tem problema. Você assenta o piso e o alisar vem por cima do piso. Então, o revestimento, isso não quer dizer que você não vai assentar revestimento. Então, você desconta só a largura da porta. Então, eu vou descontar menos. E aí, olha o erro, né? Eu vi um colega fazendo isso desapercebido. Ele foi, a porta, aí ele pensou assim, na hora que a gente estava fazendo lá, era 1,5 de altura de revestimento. Só que a porta, eu falei, desconta a porta ela tem 2,10 por 80. Ele ia descontando 2,10 por 80. Mas, gente, em cima da porta não tem revestimento. Então, eu tenho que descontar 1,5 vezes 80. Entenderam por quê? Porque eu não descontei 2,10, porque o revestimento só vai ter 1,5. E eu tenho uma área de 10,53 centímetros quadrados de revestimento para esse banheiro, tá? Vou fazer só o banheiro aqui e podíamos fazer também o outro revestimento, mas vou jogar os mesmos 15%, eu não sei se a Vanessa tem alguma outra indicação prática para revestimento, mas eu sempre joguei também os mesmos 15%. Aqui não tem rodapé, então, trava não, meu filho, trava não. Deixa eu ver o que ela falou comigo. Sim, continua os 15%. Então, já joguei 1,15 a jogar 15%. A área do piso é igual a 0,2 vezes 1,20, 0,24. Vamos pegar a quantidade e vamos dividir pela área. Então, eu vou precisar de 51 peças. Na verdade, 50,46, aqui é porque eu tinha que fazer uma rede. Vou na mão. 51 peças. Número de caixas. Se for, aí é que tá, né? Se for 5 por caixa, pega, porque aí você vai faltar, aí é conversado, né, na loja. Se você precisar, você tem mais uma, eu vou levar só 10 caixas, se precisar tem mais uma. Aí é uma decisão a se tomar, né? Se são 10 caixas ou se são 11 caixas. Eu compraria 11, porque sobrar uma caixa, meia caixa, não tem problema, ainda mais banheiro, gente. Banheiro dá um problema na válvula, você tem que quebrar uma régua para mexer na válvula. Você tem que ter um problema no registro, às vezes tem que quebrar para mexer no registro. Então, assim, sobrar no banheiro, pouco, né? Não pode sobrar muitos metros quadrados, como a Vanessa contou para nós aí. Aí é um absurdo, né? Mas sobrar um pouco, 2 pisos num banheiro, eu, Cleverton, não considero isso como um crime. Tá certo? Bom, é assim que faz quantitativo de piso. Nosso tempo está indo embora. Deixa eu pensar mais alguma coisa aqui que a gente poderia fazer rapidamente. Gente, de maneira análoga, quantitativo de reboco, por exemplo, para você quantificar reboco, pintura e bloco, é a mesma coisa. Você vai pegar, por exemplo, aqui, você quer saber quantos tijolos você vai gastar. Quantos tijolos você vai gastar? Fácil demais. Você vai pegar o perímetro de todas as paredes. Fácil demais, não. Dá trabalho, né, gente? Mas paciência, né? Se você fecha isso daqui como um bloco, se você clicar em cima, você tem até o perfil, até o perímetro. Mas você vai pegar o comprimento das paredes, vai pegar esse comprimento, vai pegar esse comprimento, a média daqui aqui, ó, assim. Pegar esse comprimento total. Ó. Eu costumo separar bonitinho, tá? Eu costumo chamar, por exemplo, de parede 1, parede 2, parede 3, parede 4, parede 5, e vou somando os comprimentos. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui somada dessa casa para mostrar para vocês.
eu ver um negócio aqui. Ó, essa casa ficou em... Não, é a revisão 3. A revisão 3. Isso aqui é uma bobagem que a Caixa mandou mexer. Revisão 3. R$ 145, com 144,5. Nós conseguimos fazer um milagre nela lá para ficar em 144,5. Aqui, paredes. Ó, costumo fazer parede 1, comprimento, altura. Se tem porta, se tem janela e o que tem de estrutura. Aí eu multiplico um vezes o outro e venho subtraindo o que tem de estrutura de porta e janela. Aqui você não erra. Eu tenho, então, de alvenaria, eu tenho 152,174 metros quadrados de alvenaria. O reboco, eu vou fazendo 2 vezes, que é rebocado de um lado e do outro, e vou subtraindo esquadria. Então, aí, eu não erro a área de reboco. Eu não erro a área de pintura. Veja que aqui tem uma área diferente de reboco de pintura. Aonde? Aqui, ó. K4 menos A, porque tem revestimento, ó. O reboco, ó, é maior do que a pintura, porque é a parede do tanque, tem revestimento de 1,10 e na cozinha 1,5, descontando já a janela, 40 centímetros da janela. Por que 40 centímetros da janela? Porque a janela está 1,10, né? O revestimento vai ter 1,5, então só desconto 40 centímetros de altura da janela, tá? E aí eu coloco meu memorialzinho, ó, numerado da esquerda para a direita, de cima para baixo. Isso aqui é serviço mesmo, moçada. Isso aqui não é exemplo de aula, não. Isso aqui é o que eu fui fazendo, parede por parede. Fui fazendo a estrutura, cinta, baldrame. Aqui a gente sai no quantitativo depois, entendeu? Aqui são cotações que a gente fez de locações. Mas, enfim, Tatiana, tudo trabalhoso mesmo. Não tem jeito. A parte do orçamentária, a parte do orçamentista, de todo mundo que levanta quantitativo, e de vocês também, é sempre trabalhosa. Por que eu falo de vocês também, gente? O CAL, eu já falei isso na primeira aula, repito agora. O CAL lhes dá atribuição para tocar a obra, para a gente gerenciar a obra. E aí, se você fecha uma obra, imagine você, eu vou pegar a Vanessa, porque ela conversou comigo várias vezes e, né, estabelecemos esse diálogo. A Vanessa sai da loja que ela é dona, que ela trabalha, que ela é sócia majoritária lá, e mantém a loja e abre o escritório dela de arquitetura. E aí, no escritório dela de arquitetura, ela começa a pegar cliente e ela percebe que os clientes querem que ela construa para eles. Isso é muito comum, gente. Deixa eu falar rapidamente aqui. A aula acabou, mas eu estou falando de Uberaba, Minas Gerais, tá? Eu estou falando do interior de São Paulo e Uberaba. A minha visão está limitada a essas, a Igarapá, Varamina, Uberaba e Buritizal. É o que eu estou falando. O que mais há de comum nesse momento para construções de alto padrão e médio padrão, que é onde o arquiteto trabalha em termos de edificações, é raro, e tem que ser muito sincero com vocês, o arquiteto fazer um projeto, uma casa muito pequena, uma casa muito simples, a não ser que seja como essa, por exemplo, um projeto em que é encomendado por um órgão público, que vai ser repetido várias vezes. Vocês viram que o valor lá era 3,5 milhões, porque nós vamos construir 25 unidades. Mas, tirando isso, normalmente o arquiteto vai fazer projeto de casa de médio e de alto padrão. É muito comum em que, como você é a porta de entrada, a primeira coisa que o cara vai fazer é o projeto. Quando eu falo cara, né, a família, normalmente a esposa toma frente, ela vai fazer o projeto. E aí, está muito comum do escritório de arquitetura já abarcar os projetos complementares. Então, você tem parceria com o engenheiro calculista, você tem parceria com o engenheiro calculista estrutural, um engenheiro projetista hidrossanitário, um engenheiro eletricista, um engenheiro civil que faça o elétrico, e você já entrega isso pronto, todos os projetos prontos. Por quê? Porque o arquitetônico é o projeto principal, por isso que o resto chama complementar. O projeto de engenharia chama complementar.
E aí, por que não construir? E aí isso está muito comum, é isso que eu estou querendo dizer. Parece que o arquiteto ele demorou a enxergar que ele podia, além de fazer o projeto arquitetônico, fazer os demais. Na hora que ele fez os demais, ele enxergou por que eu não construo esse negócio também. O CAL me dá atribuição. No começo eu pego o engenheiro, contrato um engenheiro, não tem experiência, vou tocando junto com ele. Aí 5 obras, eu toco uma obra sozinho. E é mais ou menos assim. Eu faço uma conta de padaria aqui, que 5 obras do começo ao fim é o que vão começar a te dar uma autonomia para você tocar uma obra, viu? Não acha que você viu uma, não que você vê a outra, você trava os neurônios aí. É muita peculiaridade, é muito detalhezinho, jogar nível, essas questões de nível, de queda. É muito detalhezinho. Na hora que você está fazendo a baldrame aqui na frente, na hora que você vai pensar lá no revestimento, lá no final, a diferença de nível do banheiro, e você ainda está fazendo escavação aqui. Então, assim, está muito lá na frente. Você vai fazer essa etapa daqui 8 meses, mas você já tem que pensar nela agora. Por isso que eu estou falando que você precisa de um número de obras para começar a pensar nisso no piloto automático, né? E por que eu falei isso tudo? Porque pode ser que vocês estejam lá na frente fazendo a mesma coisa que eu fazia. Tocar a obra. Hoje eu fiscalizo, mas vocês podem tocar a obra por administração. Você só é RT da obra, no caso de vocês, RRT, né? No CAL, ART no CREA, RRT no CAL. Vocês serem a RRT da obra e vocês visitarem a obra, pegar por administração. Administração é uma modalidade em que você não é dona do... Você não é responsável pelos funcionários, por olhar se faltou, se não faltou, pontualidade, você não tem nada com isso. Você vai conferir serviço e informar para o cliente se a obra está mais rápida ou mais devagar do que ela deveria. Normalmente, nunca mais rápida, né? Sempre mais devagar. E isso é por administração, e olhar o bom serviço, e indicar as coisas, é tocar a obra, gerenciar a obra. E essas quantificações, gente, são vocês que vão fazer. Lista de materiais de compra são vocês que vão fazer. Então, vocês têm que aprender isso sim, tá? A Vanessa já sabia, porque ela já trabalha com isso. Mas eu não sei se os demais sabiam, então por isso que eu puxei essa aula para esse lado, porque eu acho que é um lado interessante, vocês têm que saberem sim, se virar nos 30 com relação à quantificação. Um dia vocês vão precisar. Tá certo? Exatamente. Bom, moçada, vamos ficando por aqui. Travou, destravou. Vamos ficando por aqui. Nós temos uma aula lá no comecinho de dezembro. E aí, por favor, tragam para a aula do começo de dezembro. Tragam dúvidas. Vamos encher a aula de dúvidas, tá? A aula para a próxima aula, então, eu não vou trazer um conteúdo pré-selecionado. Nós vamos falar de vários conteúdos diferentes que vocês forem suscitando. Vanessa vai trazer um problema que ela viu, em que ela duvidou, por exemplo, do engenheiro. Poderia ser esse caso. Por que vocês na engenharia estão computando com parede? A Márcia vai trazer um outro problema, o Luiz vai trazer outro, cada um vai trazer um probleminha, a Renata, a Tatiane. Fechou? Um abraço para todos. Deixa eu encerrar a gravação.